Olá, seja bem-vindo. Estamos hoje aqui, dia 10 de agosto de 2025, Dia dos Pais. Por isso mesmo que nós vamos gravar essa mensagem aqui. Nada mais pertinente que uma mensagem sobre os pais no dia em que ele é comemorado. Vamos tomar por texto básico Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 24, que diz assim: E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Fica diante disso aqui, meu ouvinte, a seguinte pergunta. Se alguém perguntar hoje aos nossos filhos: o que você me diz sobre seu pai? O que você me diz sobre sua mãe? Como você define seus pais? O que será que eles dirão? Se eles tiverem que parar um bom tempo para pensar, meditar, para depois responder, é um forte indício de que nós não deixamos marcas positivas, significativas na vida dos nossos filhos. Existem pessoas que são exemplos de bons profissionais, mas as famílias não os têm como referência de bons pais e boas mães. Me lembro de uma referência de Hernandes Dias Lopes, que ele fala que o determinado pastor estava enaltecendo o homem, falando das virtudes, todas as qualidades dele, e aí o filho pergunta para a mãe: Mãe, quem é o homem de que esse pastor está falando? E a mãe diz: É o seu pai. Ele diz: Papai? Ou seja, o que estava sendo dito ali não correspondia à realidade do dia a dia. A Bíblia manda que os pais ensinem os filhos e que as mães lhe deem instruções. Provérbios 1,8 diz: Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. O ensino ele tem o foco no conteúdo e no conhecimento. A ênfase é o conhecimento e a compreensão. Qual é o instrumento? É a palavra, a doutrina, os exemplos. O resultado esperado é sabedoria e entendimento. A instrução, já na instrução, o foco é a disciplina, a correção e a formação. A ênfase é o caráter, a correção e a obediência. A ferramenta é a disciplina, a repreensão, a orientação. O resultado esperado é transformação de conduta. Provérbios 3,19 diz: O Senhor, com sabedoria, fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Provérbios 14,1 diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Provérbios 24,3 diz: Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. A mulher sábia edifica a casa, pois ela é a arquiteta dos valores morais que ornam a vida familiar. Quem dá estrutura emocional e psicológica aos filhos é a mãe. A mãe conhece a estrutura de cada filho. Nós vamos agora analisar versículo cada um deles para a gente interpretar e aproveitar para as nossas vidas. No versículo 12 diz: O mais moço disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. É normal os filhos acharem que sabem mais do que os pais. Mas esta não é a realidade. Mostra o quê? Imaturidade. Veja que esse filho não pediu a opinião do pai. Ele decidiu por si próprio. Dependendo do contexto,
a motivação equivale a desejar a morte do pai. Você já quer a herança antes do pai morrer. A herança é para se dar depois da morte e não em vida. Agora, se você pode, por exemplo, você está ajudando um filho na compra de um imóvel, você pode, com a concordância de todos, ou seja, como um adiantamento de herança, você pode determinar algum imóvel ou alguma coisa para complementar a compra daquele apartamento do seu filho, mas desde que seja como adiantamento de herança. O que é que nós vemos hoje na realidade? Nossa realidade de hoje são filhos matando os pais para quererem o que? iPhones, tênis de marca, som de marca, roupas de marca, drogas, etc. É o consumismo sem responsabilidade. Eles querem ter as coisas, mas não querem batalhar para conseguir. Meu pai tem que me dar. Meus amigos têm, então eu tenho que dar. É isso que nós vemos hoje, os escândalos na internet, cenas desse tipo aí. Passando ao versículo 13, diz assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente quer dizer sem critério, sem disciplina moral, de forma irresponsável. Muitos ainda vivem hoje dissolutamente. Você vê, herdeiros de grandes fortunas torram tudo, às vezes terminam na miséria. Ganhadores de grandes prêmios das loterias, como não sabem administrar, terminam na miséria. E assim por diante. Isso mostra o que? O engano da juventude, mostra a imaturidade, mostra a falta de entendimento. E normalmente é o produto da influência das más companhias. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Normalmente, quando alguém se junta com uma pessoa de má formação, o que é que acontece? Ela termina corrompendo seus bons costumes, ela esquece o que aprendeu em casa. O convívio vai modificando, tá certo? Ainda para um pouco para frente, o 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. É aquela ilusão de que o dinheiro não acaba. Esquecem-se que escolhas têm consequência. Escolha errada tem consequência errada. Escolha certa tem consequências certas. Como já falei, grandes jogadores e grandes ganhadores de prêmios terminam pobres. Por quê? Decisões erradas. E aí ele continua: e então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você imagina o castigo, um judeu ter que cuidar de porcos, que eram animais considerados imundos. Os porcos são animais onívoros, eles comem tudo, vegetais, animais, lixo, tudo. Ele não podia sequer comer o que os porcos comiam. Alfarroba é o que? O fruto da alfarroba era uma vagem que serve de alimento para os porcos. Ele queria comer aquilo, mas nem isso lhe era dado a oportunidade. Isso mostra o quê? Quando alguém se afasta da vontade de Deus, ele pode atingir o mais baixo grau de degradação. Filhos que não ouvem os conselhos dos pais têm grande chance de errar. Muitas pessoas se equivocam achando que as coisas, se deram errado, são fáceis de se resolver. Eu dou um jeito, comigo não vai dar errado, comigo vai ser diferente. Eu, pessoalmente, tenho exemplo do meu pai. De tudo que ele disse, não faça que vai dar errado, deu errado em todas as coisas. Nunca ganhei uma para meus pais. Por quê? Ele tem experiência de vida. Os pais, queira ou não queira, ele tem mais experiência de vida do que os filhos. Os pais podem não entender a profissão dos filhos, saber o métier do que os filhos estão fazendo, o trabalho deles, mas em vida eles têm muito mais do que vocês, porque por baixo ele tem, em média, 20 anos a mais que você. Quando você veio a nascer, ele já tinha 20 anos de estrada. Continuando, ele diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Aqui mostra o ponto de virada do arrependimento. A ficha caiu, veio a consciência do pecado, ressalta a própria condição humana caída, é o retorno à fonte de vida. E aí vem a ficha cai. Bem que meu pai tinha razão, bem que ele me avisou e eu não dei ouvidos. Mas aí normalmente já é tarde. Continuando, diz no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mostra o quê? Que o filho tomou consciência de que errou e que quer mostrar o seu arrependimento. Erros precisam ser corrigidos. E a gente vê isso aqui, o quê? Moradores de rua, muitos moradores de rua, eles têm o quê? Fruto do quê? Desemprego. A maioria com conflitos, vítimas de conflitos familiares.
tem o quê? Sua saúde mental alterada, terminam entrando em álcool, nas drogas. E eu me lembro de um colega que o avatar dele nas redes sociais é uma foto de um mendigo de rua. E a história desse mendigo é que ele era um funcionário de carreira de um banco estatal, apresentou a filha para um determinado cidadão, casou com a filha dele e algum tempo depois ele assassinou a esposa, a filha. E o pai se sentiu responsável, porque foi ele quem apresentou a filha a esse homem. E ele hoje vive na rua, aí mendigando. Continuando o texto, diz aqui: vinha ele ainda longe quando o pai avistou. Mostra que o pai tinha esperança de que o filho um dia voltasse arrependido das decisões erradas que haviam tomado. Mostra que o pai sempre esteve à espera do retorno do filho. Esta é a atitude que se espera de um pai amoroso para com um filho que seguiu o caminho errado. A esperança da volta é característica do pai amoroso. Quantos pais hoje em dia passam noites acordados esperando que os filhos voltem das baladas, das festas, bebidas, farras, drogas? A cena se repete. Aquele pai estava ansioso pela volta do filho. Hoje em dia, muitos pais passam a noite ansiosos até que os filhos voltem para casa. Continuando o versículo, ele diz: o pai, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O que é que a gente nota aqui? Que o pai não esperou que o filho viesse até ele. Foi ele quem foi em direção ao filho. Ele não demonstrou orgulho, não esperou o filho chegar, não planejou humilhar o filho, não fez comentários que normalmente nós fazemos sobre a decisão errada dos filhos. Eu não lhe avisei que ia dar errado? Eu não disse que ia dar errado? Bem que eu lhe avisei. Eu já imaginava que ia dar nisto. Pelo contrário, esse pai se dirigiu ao encontro do filho, mostrou ao filho a existência de um sentimento de paternidade, apesar da sua decisão errada de seguir um caminho e de arrependimento. Mostra o sentimento de pertencimento do filho. Eu ainda tenho pai. Meu pai ainda me ama. Existem vários vídeos na internet mostrando que filhos que erraram, que os pais simplesmente deletam, não recebem mais, não querem mais saber, não dão a segunda chance, não dão oportunidade, não concedem perdão. Isso é um erro terrível. Não é isso que a Bíblia ensina. E o filho lhe disse, continuando: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho mostra o que? Arrependimento pelas decisões erradas. Reconhece que envergonhou o pai, que constrangeu o pai, que desrespeitou o pai e que pecou contra Deus. Todos nós erramos como filhos e também erramos como os pais. Nós precisamos corrigir os erros, precisamos ser perdoados. Não devemos cometer os mesmos erros. Podemos cometer erros novos, mas não repetir o mesmo erro não é falta de sabedoria. E aí o pai, porém, disse ao seu servo, versículo 22, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Aqui não vemos o pai punindo nem castigando. Aqui vemos um pai restaurando a condição de filho, dando honra de filho, perdido que voltou a casa. Vestiu com roupas de filho, calçou sandália de filho, colocou o anel de filho, identificando-o como filho perante os seus servos. Sabemos que essa é uma parábola. O pai representa Deus, o filho pródigo representa aquele que foi atraído pelos prazeres do mundo e se afasta de Deus. E o filho mais velho, como a gente sabe da história, representa aquele legalismo, os fariseus e os mestres da lei, que ficam insatisfeitos porque o filho voltou e foi recebido de braços abertos pelo pai. Na Bíblia nós temos citação de vários tipos de pais. Pais que preferem agradar mais a Deus do que a si próprio. Foi o caso de Abraão quando ofereceu Isaac para o holocausto. Existem pais que abriram mão de seus filhos para darem a Deus. Ana orou e deu Samuel para o trabalho do Senhor. Existem pais que orientam e abençoam, como Jacó com José e Benjamim. Pais que intercedem pelos filhos, como Jó, que sempre intercedia pelos seus filhos e fazia sacrifícios de holocaustos. Existem pais que recebem um filho arrependido, como esse da história aqui. Existem pais que protegem e educam um filho adotivo. Foi o José, o pai de Jesus, adotou e criou como se filho seu fosse. Existem pais que transmitem legado espiritual. Davi para com Salomão, com conselhos para a construção do templo e conselhos políticos. Existem pais que agem com sabedoria para o bem da família. Jétro, aconselhando a Moisés a dividir o trabalho. Pais que dão exemplo da compaixão para com o próximo. Cornélio, quando dando as suas esmolas. Pais que estendem a salvação para toda a família, o carcereiro de Filipos. Pais que estendem a fé aos filhos e netos, Timóteo, que foi orientado por Lloyd e Eunice. Pais que preferiram mais um filho do que outros, Isaac, preferindo Esaú, e Rebeca, preferindo Jacó. Pais que foram omissos na criação dos filhos, Eli, que não repreendeu nem admoestou seus filhos,
E deu no que deu. E Davi também, que não admoestou e nem deu correção a seus filhos. Encontramos hoje em dia pais que ganham muito dinheiro porque trabalham demais, adquirem muitos bens, enchem os filhos de mimos e presentes, mas não lhe dão o que eles mais querem, a sua presença e uma vida compartilhada. São esses compartilhamentos e a presença dos pais que constroem a história. Pergunte-se você, o que eu estou construindo enquanto cuido da minha carreira? Eu estou também edificando minha casa? Entenda de uma vez, filhos sempre preferem mais os pais presentes do que os presentes dos pais. Os presentes que os pais dão se perdem, quebram, são superados pelo avanço da idade. Agora, a presença dos pais permanece para sempre. O maior presente para os filhos é a presença dos pais. E eu lembro aqui um colega que, ao se formar, ele testemunhou. O filho, quando se formou, mandou gravar uma placa agradecendo, entre outras coisas, ao pai por uma guerra de travesseiro que eles tiveram quando eram crianças. Para bem, uma coisa tão simples, uma guerra de travesseiros, que para um pai não é muita coisa, mas para o filho sim, teve um significado muito profundo. Marcou tão profundamente que ele gravou uma placa e entregou, fez questão de entregar ao pai. Isso mostra que os pais devem buscar o quê? Coisas que agreguem, que envolvam, que agreguem a família. Jogos tipo dominó, guerra, aquele jogo ar, pegar varetas, quebra-cabeça, jogo Uno Júnior, são jogos que motivam a participação dos pais junto com os filhos. Deve-se evitar, como pai, esportes individuais onde os filhos não participam e que distanciam os filhos dos convívios dos pais. Tem foco no desempenho individual. Por exemplo, tiros, arco e flecha, tênis, maratona, natação de alta performance, ginástica olímpica, golfe, jogos de computador, videogame, porque são jogos individuais. Então o que é que acontece? Você foca somente em você. É performance de alta performance. Então você evita o quê? Outra coisa, evitar o uso indiscriminado da internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. O celular deve sim ser usado como meio de pesquisa e não somente como rede social. Eu cresci ouvindo que não se aprende a ser pai, não existe escola para formar pais. Hoje a história é diferente. É assim um curso para ser bons pais. A Universidade da Família, chamada udf.org.br, no seu ministério GFI, ela tem um curso de paternidade bíblica, onde você aprende a ser pai e a ser mãe do modo como Deus colocou na sua palavra. Uma coisa que tem que ter sempre com atenção é a presença física com atenção plena, é qualidade com quantidade. Existem pais que estão sempre presentes, mas sem dar atenção aos filhos, estão apenas de corpo presente, estão ali ao lado, mas estão o tempo todo no celular, estão pensando em outras coisas, estão gastando o seu tempo com outras coisas que não atenção aos filhos. O ensino constante da verdade de Deus. Você deve estudar a Bíblia com seus filhos, fazer as devocionais, ter conversas espirituais, relatar testemunhos. E se implica em quê? Em ouvir, louvar e ouvir hinos cristãos, celebrar o culto doméstico. Por quê? É no culto doméstico que a criança aprende a ficar quieta na igreja. É no culto doméstico que se aprende a ter respeito pelo culto. É no culto doméstico que a criança aprende, pelo exemplo, a louvar e a honrar Deus, que são fatos importantes na criação saudável dos filhos. Deuteronômio 6,7 diz: Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ou seja, assentado vai ser à mesa, na sala de TV, no parque, no restaurante, andando no caminho da escola, do judô, da aula de inglês, de balé, de piano, de línguas, sempre estabelecer um diálogo com o filho. Deitar-se, ao deitar-se, antes de dormir, orar com os filhos e pelos filhos. Quando se levantar, antes de acordar, ao acordar seu filho para ir para a escola, abrace ele, ore com ele e ore por ele, pedindo a bênção de Deus para o dia que se inicia. Você tem que encher seu filho de Jesus desde cedo. Você tem que cobrir seu filho de orações desde cedo. Isso mostra o quê? Cuidado e carinho. Outro detalhe é que a disciplina deve ser feita, mas com amor e constância. Provérbios 29:17 diz: Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. A correção tem que ser com ternura para
reorientar os erros cometidos. Não é punir, é corrigir. Evite levar o seu filho à ira. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Você tem que ter com seus filhos, impor a eles e colocar neles disciplina e admoestar, mas tudo de acordo com a palavra de Deus. Colossenses 3, 21 diz: Pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ou seja, não ridicularize ou minimize o sentimento de uma criança. Você está criando tempestade no copo d'água, não há motivo para isto tudo. Evite então comparações com outras crianças. Seu irmão nunca fez isso, os filhos de fulano nunca fizeram isso, porque essas comparações deprimem, afundam a criança, deixam ela com sensação de incapacidade, criam feridas espirituais. Tenha um controle do tom da sua voz e da sua linguagem corporal. Não grite, não ameace, não tenha postura agressiva ou sarcástica. Não ignore e nem seja inconsistente. Cumpra as regras. Se você disse que fazendo o certo vai receber determinada coisa, você tem que cumprir. Se você disse que fazendo errado vai ter alguma sanção, você tem que aplicar. Porque senão você perde a moral e aí você perde o controle na educação dos seus filhos. Evite críticas constantes ou excessivas. Por quê? Porque quem nunca recebe elogios, apenas correções, cresce com insegurança e ira interiorizada. Peça desculpas quando errar. O pedido de perdão cura feridas e restaura vínculos. Lembre-se que a ira constrói muros no relacionamento, enquanto que o pedido de desculpas ou o pedido de perdão constrói pontes no relacionamento. Há uma diferença entre punição e correção. Em vários sentidos: motivação, foco, base emocional, tom, efeito desejado, ferramenta e resultado. Por exemplo, a punição, qual é a motivação? Retribuir o erro, vou punir. Você vai sofrer o que você fez. O foco dela é no que já passou. Qual é a base emocional? É raiva, frustração, vingança e muitas vezes perda do autocontrole. Normalmente tem um tom autoritário, reativo, humilhante. E qual é o efeito desejado? Que o filho sofra as consequências. A ferramenta é o castigo físico ou emocional. O resultado: medo, mágoa, rebeldia ou vergonha. Já a correção, a motivação é a transformação e educação. O foco: futuro, como melhorar e não repetir o erro cometido. A base emocional: o amor, o zelo, a responsabilidade. Qual é o tom? Disciplinador, firme, mais respeitoso. Qual é o efeito desejado? É que o filho aprenda, cresça e amadureça. Qual é a ferramenta? É o diálogo, os limites e as consequências educativas. Qual é o resultado? Arrependimento, responsabilidade e aprendizado. Vamos aqui colocar no exemplo prático. Uma criança derruba um copo e quebra. Qual é a forma errada? Você é um desastrado, com seu irmão isso nunca aconteceu, você não tem jeito mesmo. Ou então, você vai ficar sem celular por uma semana. Vou descontar a sua mesada. Qual é o resultado? Medo, vergonha, raiva e pouco aprendizado. O mesmo exemplo: a criança derruba um copo e quebra, mas na correção, o que é que acontece?